Oi, gente, tudo bom? Sou a Carla, voltando aqui no canal. Vim mostrar pra vocês a montagem dos meus binders. Lembrando que eu coloquei lá no Shorts, né, que eu tinha comprado pelo Shopee e pedi aleatório. Então, eles vieram dois rosas e um preto. Pra diferenciar, eu coloquei uns adesivinhos nesse aqui, tá bom? Esse aqui eu já montei, porque eu tava muito ansiosa. Então, esse aqui eu já montei. Esse aqui vai ser o meu binder de autocuidado, tá bom? Vocês vão ver que tá meio vaziozinho ainda, tá sem notinhas aqui, porque eu só montei e não trouxe as notinhas pra cá nem nada, tá bom? Então depois eu mostro pra vocês as categorias desse aqui, tá bom? E aí a gente vai montar hoje o binder de gastos essenciais e o meu projeto Zero Dívidas, que é esse aqui, tá? Vamos lá então? Vou mostrar pra vocês as minhas categorias. Vou começar com o de gastos essenciais, porque eu acho que é mais divertido. A hora de chegar nas dívidas é tão triste, aí vou fazer esse aqui primeiro, tá? Então todos eles vieram com 12 saquinhos, com exceção de um que veio 13, porque, sei lá, porque veio com 13, veio a mais, então não reclamei, tá bom? Esse é aquele formato mais simplesinho que tem na Shopee, depois eu posso deixar o link pra vocês aqui. Ele abre e fecha aqui. Eu paguei R$ 27 em cada um deles, você pode colocar uma caneta aqui se você quiser. Eu achei bem resistente, é óbvio que se você deixar ele cair e raspar no chão, ele vai estragar, porque é um materialzinho, sabe que ele é brilhante? Então ele tem essa questão. Mas eu gostei bastante, achei bem bonito, tá? Fiquei feliz de ter vindo rosa, porque eu queria realmente que o de autocuidados fosse rosa. O outro, tudo bem também não ter outra cor, mas da próxima vez que eu vou pedir, eu vou ter que pedir, escolher a cor, porque eu não quero que venha mais um rosa. Mas não sei quando vai acontecer isso ainda, né, então. E aqui eu pedi desse jeito porque tava mais barato, tava R$ 5 de diferença cada um, e como eu queria comprar os três com o dinheiro que sobrou do mês passado, eu acabei comprando esse aqui, cheio de bolinha. Tá bom? Então, bora lá montar? Vou fazer aqui os plásticozinhos e vou mostrar pra vocês as minhas categorias, tá? Eu deixei mais ou menos organizado aqui. Eu fiz a arte no Canva também. Ai, gente, essa sombra aqui é o meu tripé, tá com o celular gravando. Não tenho o que fazer. Tentei até iluminar aqui, mas não rolou muito não. Vou mostrar mais pra cá, então, ó. Então eu fiz no Canva, tá? Plastifiquei. Ele tá impresso num tipo de canson. Plastifiquei, tá? E aí as bordinhas eu não tinha cortador de borda, tá? Então eu acabei cortando com a tesoura mesmo, só para não machucar, porque esse plástico é muito duro e acaba machucando a mão. Então nesse binder rosa, o que a gente vai ter? Vai ter minha casa, tá? Eu vou ter mercearia, que aqui eu compro as coisas de casa relacionadas, por exemplo, arroz, feijão, açúcar, essas coisas. Higiene também tá aqui, tá? Tenho proteínas, que é uma parte do meu salário que eu separo só para comprar carne, ovos, essas coisas. Hortifruti também compro separado, tá? Comida pet também compro separado. Aí aqui nesse binder de essenciais também vai entrar os estudos, aqui eu tô falando do meu MBA. Eu não fiz nenhum cash stuff ainda nesse canal, mas do próximo mês eu vou fazer, vou mostrar pra vocês. Mais ou menos os valores de tudo. Então eu tenho aqui a parte de estudos, tá? Aqui é essa ordem aqui. Colégio do meu filho, tá? Meu filho não estuda escola pública, é escola particular. Então também tenho essa categoria é super importante, tá bom? Tem o lanche da escola, porque ele não fica integral na escola, tá? Mas ele ainda come na escola, então eu deixo um dinheiro para ele poder comer na escola. E depois ele não almoça aqui em casa, tá? É um adolescente, gente, então ele come pra caramba, tá bom? Tem aqui o de luz, fiz todos iguais, tá, gente? Tem o de luz. Eu gostei bastante desse desenho, então pra mim não tem problema. Conta de água. Telefone, tem aqui o meu celular do meu filho. Internet. Transporte, e aqui eu tô falando do meu bilhete único do meu filho, eu não tenho carro, tá? Então a gente anda bastante em transporte público. E lazer, que normalmente não tá faltando, não tá... Ixi, gaguejei, gente, desculpa, tô nervosa. Normalmente não tá sobrando nada em lazer, então talvez vocês não vão ver eu colocando muito dinheiro aqui tão cedo, tá? Então esse aqui vai ser meu primeiro binder, eu vou colocar nos saquinhos, e eu vou conversando com vocês aqui enquanto isso, gente. Tem só 3 meses que eu tô fazendo a técnica dos envelopes, e confesso que eu ainda derrafo, tá? Derrapo bastante, inclusive, não tem sido fácil,
Esse mês eu já sei, por exemplo, que eu estourei muitas categorias, muitas categorias. Tô tentando me ajeitar ainda, por exemplo, o mercado, eu sei que eu já passei. Eu errei, eu faço compra do mês, tá? Eu não faço picado, porque pra mim dá muito trabalho. Como eu gosto de cozinhar comida pro mês todo já, eu faço marmita pra levar, então pra mim compensa mais comprar tudo de uma vez só, tirando, obviamente, o hortifruti que acaba no meio do mês e eu tenho que comprar mais. Mas mercearia e proteínas, eu acabo comprando de uma vez só e fazendo as marmitas, tá? Depois, se vocês quiserem saber como é que funciona essa parte de eu congelar as marmitas e como eu faço, eu me organizo durante o mês, eu mostro pra vocês, tá bom? Então, esbarrei bastante nesse aqui. O que mais que eu errei esse mês? Eu tinha que guardar um dinheiro pra pagar o aluguel, porque o que acontece? Eu tô me mudando, eu moro hoje numa casa que no quintal do meu pai e da minha mãe, e eu tô me mudando, então eu acho que eu fico só até o final desse mês aqui nessa casa. Aqui eu não pago aluguel, porque é do quintal da minha mãe e do meu pai. Mas eu vou. Deixa eu ver aqui, que eu tô fazendo um de cá e um de lá. Acho que é isso mesmo, tá certo. Eu moro no quintal do meu pai e da minha mãe, então nunca paguei aluguel aqui, nem nada. Eu era responsável, obviamente, pelas contas, né, que vinham aqui de casa. E compro, tanto faço mercado pra minha mãe também. Como eu compro um açaí, eu acabo comprando em quantidade. Então eu acabo fazendo. Ih, errei. Também. Faço as compras pro meu pai e pra minha mãe também. Aí pago a divisão do aluguel, pago o seguro do carro deles aqui também. Então, pra compensar o dinheiro do aluguel, né? E aí, mês que vem, final do mês, eu vou ter que mudar, porque resolvi que vou. Aí, gente, vou ter que trocar de lado, porque eu não vou conseguir. Coloquei errado. Ai, esse plástico deixa tão duro. Aí fica difícil até de colocar. E olha que eu já tinha feito a medida, achei que não ia dar, mas consegui fazer certinho. E aí, na outra casa eu vou pagar aluguel. Então eu tinha que juntar já um dinheiro esse mês. Depois eu vou mostrar pra vocês, quando a gente fizer o cash stuffing. Um dinheiro X para a casa. E acabou que eu dei uma estourada nesse orçamento também. E vou ter menos do que eu queria. Mas tenho fé que mês que vem vai ser um mês melhor e eu vou conseguir juntar o dinheirinho inteiro, né? Obviamente, eu fiz a planilha, eu fiz. Porque eu precisava fazer o quê, gente? Vou contar a história triste pra vocês. É a primeira vez que eu cheguei nessa parte, tá? Eu já noivei uma vez ou outra. Duas vezes, pra ser sincero. 2 vezes eu noivei. E não foi pra frente. Não casei, né? E aí, eu nunca cheguei nessa parte de você ter que mostrar suas contas pra pessoa, de você ter que falar, né? Quanto você ganha, quanto você não ganha. E. Ó lá, errei de novo, meu Deus! Então, foi difícil pra mim, porque nunca fiz isso. Né? As minhas contas sempre foram minhas contas, desde que eu me conheço por gente, desde que eu comecei a trabalhar, eu fui responsável pelas minhas contas, né? Então foi muito estranho e foi muito vergonhoso também mostrar as minhas contas, as minhas dívidas. E chorei bastante esse dia. Eu fiquei até emocionada de lembrar, porque meu namorado foi muito paciente, muito consciente, ele entendeu, né, o que eu passei, eu expliquei pra ele que eu falei pra ele, eu não tenho explicação, eu não tenho justificativa nenhuma, eu errei e aconteceu assim, estou assim, essa é a minha situação hoje e é com esse dinheiro que eu consigo arcar se você quiser estar comigo, né, nesse momento. E aí ele obviamente topou, ele super, fiquei muito feliz, tá? E mostrei dívida por dívida, linha por linha, do que eu devo, até quando vai, quanto eu pago. E ele olhou assim e falou: ah, é só isso aqui, então a gente consegue, a gente resolve, não tem problema. E balancei vocês. Não tem problema, a gente resolve. Então ele foi super parceiro, ele tá muito assim. Ele quer me ajudar, então. Ai meu Deus do céu, vai ficar assim, eu não consigo tirar. Socorro! Então ele quer muito me ajudar, eu tô bem feliz. Então talvez ano que vem a gente consiga pagar um pouquinho mais rápido isso aqui, tá? E, obviamente, para vocês saberem, ele tem um cargo um pouco maior do que o meu. A gente trabalha na mesma empresa, mas em coligados diferentes. Então,
ele tem acho que 3 cargos mais altos do que o meu. E obviamente ele ganha mais do que eu, então ele tá fazendo um provedor, né, gente? Ele tá arcando com a maior parte das coisas. Então, o calção, ele que vai dar, essas coisas. Então, ele já entendeu, eu já mostrei pra ele quando eu vou conseguir ajudar ele, quando eu vou acabar ficando um pouco no vermelho. Mas ele super entendeu, ele tá sendo super consciente, super amoroso comigo. Principalmente nos dias que eu chorei por contar sobre a minha situação financeira. Mas deu tudo bem. E aí eu tomei um susto. Porque como a gente tá fazendo o processo de alugar casa, você precisa mandar seus documentos, né? Não é assim, ai, nossa senhora, quero alugar essa casa, aluguei. Não funciona assim, você precisa mandar seus documentos. E aqui eu tô falando, gente, pra mim é novidade, porque eu nunca aluguei uma casa, tá? Então pra mim é uma novidade, realmente, esse monte de coisa que eu preciso mandar. Não sabia que era tanta coisa. E aí, o moço da corretora, como é que é o nome? Que chama? Da imobiliária. O moço da imobiliária me mandou uma mensagem falando: ai, Carla, tem um apontamento no seu nome. Eu entrei no desespero. Num desespero. Por quê? Porque eu fiz esse projeto de zero dívidas e eu tive que parcelar as minhas contas. E eu tinha uma conta que estava negativada lá no Serasa. E depois, quando eu for para fazer para vocês a confusão de dívidas, vocês vão saber quais são essas contas. Que estava num valor de R$ 360 para pagar. Aí eu peguei e essa dívida eu tinha recebido um dinheiro e eu ia conseguir pagar essa dívida à vista. Só que quando eu fui pagar, ela apareceu R$ 800. Aí eu, pronto, não vou conseguir pagar. E aí eu fiz o quê? Vou aguardar mais um tempo, porque aí porque ela vai baixar de novo, aí eu consigo pagar. Só que as coisas da imobiliária correram, e obviamente eu já tinha lido que nome sujo não é um impeditivo para você alugar uma casa, nem nada. Mas ainda assim eu tava preocupada, obviamente. E aí, quando ele me falou que tinha aparecido esse apontamento, eu pensei, pronto, não vou conseguir alugar a casa, vai ser culpa minha, porque meu nome tá sujo. Aí, eu tive que usar parte do dinheiro que eu ia juntar para aluguel dessa casa nova para pagar essa dívida para desaparecer o apontamento. Então, eu paguei a dívida, paguei os R$ 800 para assumir o apontamento lá, e aí agora meu nome tá limpo. As dívidas estão aí, eu tô pagando as dívidas, mas o nome tá limpo já. Então, a gente conseguiu alugar a casa, tô só aguardando agora. A gente tá terminando de ler os documentos e. Nossa, achei que eu tinha perdido. De ler os documentos, de ler o contrato, pra ver se tá tudo ok, fazer os acertos e vamos conseguir mudar. Mas ele tava ciente de que essas coisas, contei pra ele também que isso aconteceu. E ele continua bastante. Como é que é a palavra? Ele continua bastante ciente dos problemas, então tá tudo bem. Tô muito feliz em relação a isso, inclusive, tá bom? Gente, acabei aqui, deixa eu colocar esses aqui. Meu Deus do céu! E aí, só que esse aqui eu vou trocar porque ficou torto, senão o Biden fica muito torto. Aqui é o telefone, aqui. Oh, meu pai do céu, não é possível. Ai, gente do céu. Hoje eu tô devagar demais, olha só. Gente, eu vou acelerar rapidinho aqui o vídeo e já volto, tá bom? Já acabei, ficou uma gracinha. Ficou muito bonitinho, olha só. Eu gostei bastante, gente. Nossa senhora. Vou colocar aqui. Um por um. Ai. Nossa, ficou um sombrão aqui do meu tripé. Vou ver se eu consigo mudar o ângulo da próxima vez, gente. Porque assim, eu não investi muita coisa no canal, tá? Mesmo porque eu não tenho tanto dinheiro assim sobrando. Eu comprei só esse tripé e paguei tipo R$ 13. E numa calculadora, porque antes eu fazia o cálculo com o celular. E agora o celular tá aqui sendo usado para gravar esse vídeo. Então foi só isso que eu investi. Eu queria um tripé melhor, mais alto, mas ainda não consegui. Talvez até o final do ano eu consiga. Mas por enquanto não tá rolando. Por isso que ele tá se assombrando aqui, tá bom? Mas acho que não tá atrapalhando, não. Água. Aqui.
Prontinho. Ah, que bonitinho, gente, você é louco. Então, casa, mercearia, proteínas, hortifruti, comida pet, estudos, colégio, lanche da escola, luz, água, telefone, internet, transporte, lazer. Gostei bastante, gente, ficou uma gracinha. Nossa senhora, ficou muito bonitinho esse aqui. Ficou cheio? Ui, quase que não deu. Ficou muito bom. Vou mostrar pra vocês as categorias do outro binder, que é o binder de autocuidado. Esse aqui eu coloquei os adesivinhos, lembra que eu falei que veio repetido a cor? Mas eu ia usar do mesmo jeito, gente, não ia devolver, não ia fazer nada, Então aqui eu tenho unhas, tá? Eu uso fibra de vidro, então eu faço uma vez por mês só. Não dá pra eu trabalhar com a unha mal feita e ela não cresce e eu acho que a minha mão fica muito feia sem a minha unha. E é uma coisa que afeta bastante minha autoestima, então é uma coisa que eu não deixo de fazer, tá? Cabelo, gente, normalmente eu não vou no salão, eu tenho cabelo cacheado, então eu acabo gastando um pouco mais com creme e só corte simples mesmo no cabelo. Já usei bastante chapinha, já fiz tudo isso, mas abandonei durante a famosa, enquanto a gente tava de lockdown, então abandonei essas coisas e assumi meu cabelo. Você vai ver que esse aqui tá torto, porque eu cortei torto e falei, vou usar do mesmo jeito, não vou refazer. Sobrancelha também, eu tinha o hábito de fazer a cada 15 dias. Não tô conseguindo fazer porque não tô tendo esse dinheiro, então talvez só ano que vem eu consiga voltar a ter esse hábito. Eu tô tentando ir pelo menos 2 vezes por mês pra fazer uma limpeza geral, mas eu tenho uma micropigmentação. Já retoquei esse ano, então tô tranquilo. Depilação. Eu fazia, gente, depilação a cera, tá? Mas eu tenho uma preocupação de ficar, sei lá, como é que eu vou falar? Ficar cheia de pele, ficar estranha. Então aqui eu vou juntar o dinheiro pra poder fazer uma depilação a laser no futuro. Banho prêmio, gente, coloquei banho prêmio porque eu não sabia bem que nome colocar, mas aqui é pra eu comprar coisinhas de banho, perfuminho gostoso, creme que eu gosto de ter, óleo de banho, essas coisas. Também não tem nenhum dinheirinho aqui ainda, tá? Dentista, eu tenho um planinho odontológico do meu trabalho, mas eu tenho 2 facetas, porque quando eu era mais novinha eu quebrei meu dente, então eu tenho a faceta nos dentes da frente. E aí a cada período de 2, 3 anos mais ou menos eu preciso trocar porque elas começam a ficar amarelas. E eu tô quase na época de trocar e eu preciso juntar o dinheirinho pra poder fazer isso, tá? Cuidados pet, aqui eu vou incluir antipulgas, consulta veterinária, essas coisas. Eu tenho 4 gatos em casa, tá? E agora a gente vai, além de eu ter os 4 gatos, meu namorado tem um cachorro, então a gente vai juntar todo mundo numa casa, vai ser um circo. Depois eu conto como tá. Academia, é só do meu filho essa academia, tá? Eu não tô indo, então ele acaba, é Smart Fit, ele vai com os amigos dele, eu pago pra ele ir. Óculos aqui, gente, eu sou míope, meu filho também é míope, meu marido também é míope. Então a gente tem aqui um dinheirinho que a gente vai guardar para fazer essas trocas de óculos quando for necessário. A do meu filho tá muito mais próxima, tá? Então eu já tenho que colocar um dinheiro aqui, tô bem atrasada nisso. Vestuário também, eu não faço compras de roupa sempre, então eu não tenho aquele costume de gastar com a blusinha nem nada. Eu compro muito especificamente quando realmente acaba. Eu já fiz em algum momento na minha vida uma consultoria de imagem, então eu tenho um manual, eu sei o que comprar, como comprar. Então eu faço compras de qualidade e poucas vezes no ano, tá? Então eu acabo comprando umas 2, 3 vezes no ano. Esse final de ano eu não vou comprar mais nada. Eu tive que tirar, assim, alguns sapatos, algumas coisas que abri aqui estão estragadas. E hoje descobri que a minha bota rasgou, gente. Chateadíssima, que é meu uniforme de inverno, a bota, né? E é uma bota de couro, mas eu vou mandar colar, porque é uma bota de couro, ela tá muito nova. Foi só o salto que descolou, então tá tranquilo, dá pra resolver. E formatura. Por que formatura? Gente, meu filho está, nesse momento, no 2º ano do ensino médio. Então, ano que vem ele já vai se formar. Eu tô prevendo que vai ter alguma coisa de formatura, ou alguma viagem, ou alguma festa. Ele não fez a 8ª série, então eu quero muito que ele faça o 3º ano, eu acho muito divertido e eu não fiz, eu fiz só colação de grau, mas eu queria muito que ele fizesse, então já vai ter aqui uma categoria só para fazer essa formatura dele, tá bom? Eu ia montar com vocês o outro binder, mas eu acho que já ficou muito grande esse vídeo, mas eu vou mostrar só rapidinho para vocês as categorias deles e depois eu faço um detalhamento melhor de quanto eu pago em cada uma quando eu fizer o cash stuff, tá bom? Então aqui nesse binder vai ficar, por enquanto, as minhas contas anuais, tá?
A rematrícula do meu filho, porque mesmo que ele seja no segundo ano, ainda tem um ano de escola, então eu preciso pagar isso aqui, tá? Normalmente ela vem em 3 parcelas, então outubro, novembro, dezembro, eu pago essa rematrícula. Imprevistos, também vai ficar nesse binder, tá? E aqui alguns dinheiro de adiantamento, que eu consigo adiantar alguma conta, alguma dessas dívidas que estão aqui, tá? Aí aqui começam as minhas dívidas. Então eu tenho uma conta que eu tenho com a minha mãe, essa aqui tá acabando já, faltam poucas parcelas, tá? Tenho uma dívida nesse cartão, tá? Eu acabei estourando esse cartão. Gente, tudo que eu tenho de dívida de cartão aqui é de cartão estourado, tá? De uma época que era displicente e não me orgulho. E agora eu tô arcando com as consequências e tudo bem, vou passar, vou conseguir. Espero que vocês me ajudem. Dê um curtir nesse vídeo, por favor. Dê um joinha. Se tiver aparecido pra Raipa também, por favor. E segue comigo aqui pra gente fazer e resolver nossa vida juntas, tá bom? Então aqui eu tenho esse cartão. Tenho este cartão. Tenho este cartão. Tenho este cartão. Tenho este cartão. E tenho esse empréstimo também, tá? Então, tudo isso aqui vai ficar neste binder. Eu parcelei todas essas contas de um tamanho que coubesse no meu orçamento, sem me deixar descapitalizada, porque é muito importante. Eu entendo que a gente tem que pagar as contas sim, mas não dá pra gente ficar descapitalizada, gente. A gente tem que ter sim um dinheiro de imprevisto, tá? Então, eu fiz isso. Esse binder vai ser o binder de contas, por enquanto, de resolução de dívidas. E depois que eu terminar de pagar as contas, ele vai ser para coisas futuras, investimentos. Então, por enquanto, vai ser assim, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês mais ou menos quanto eu pago em cada uma dessas coisas e quantas parcelas são, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou muito feliz de ter conseguido comprar um binderzinho, de ter comprado esses 3. Conto com vocês para estarem aqui, para contar para mim como é que tá a vida de vocês, como é que tá a jornada de sair das dívidas de vocês, tá bom? Depois eu posso contar melhor o que aconteceu em cada categoria ali, porque eu acabei ficando dívida assim, tá bom? E conto também como foi a minha mudança e como tá sendo essa vida nova de casada, que é uma novidade para mim. Tá bom, gente? Um beijo. Espero vocês na próxima, tá bom? Tchau, tchau.